Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a minha amiga Michele. E boa noite, Flavinha. Tudo bem? Bem-vindo aí, galera, mais um papo terapêutico. Minha amiga Michele está com a sua câmera virada. Agora. Aê! Boa noite! Boa Deixa noite. eu arrumar aqui. Olá, Tânia, boa noite. Rosana, boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos a mais um papo terapêutico. Que maravilha! Caroline, boa noite, tudo bem? Gláucia. Então, gente, o papo terapêutico de hoje, nós vamos falar sobre atraso no desenvolvimento infantil. Boa noite, Vanessa. E aí, né, Michele, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para vocês e gostaríamos que vocês colocassem aqui nos comentários, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que você, pai, mãe, professor, quem estiver nos assistindo, acha, né, sobre cada criança ter seu tempo? O que vocês acham sobre isso? Né? Então, gostaríamos que vocês colocassem aqui, porque daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Uma temática que é bem polêmica, né, Michele? E que as pessoas discutem Sim. muito sobre isso. E aí, cada criança tem seu tempo? Boa noite, Thaís, tudo bem? Então, a Oi, gente Thaís. espera aqui o contato, né, o comentário de vocês para nos falar sobre isso, certo? E hoje, infelizmente, nós estamos completando um ano de pandemia. É Chega a dar uma um tristeza. ano de isolamento, né? Um ano de Um ano de isolamento. isolamento social, né? Um ano que a gente teve uma mudança radical nas nossas vidas. Tão interessante que muita gente comenta assim: a gente achou que iam ser 15 dias, que ia ser um mês, que iam ser dois, né? E de repente hoje faz um ano, né? E a gente, enquanto conversava para pensar um pouquinho nesse papo terapêutico, né? A gente parou para pensar assim, tem vários estudos já que mostram qual a repercussão de tudo isso na vida das crianças, né? Um ano desse isolamento, um ano em casa, né, com pouco contato social, com interferência de tudo isso, né, na vida deles, na nossa vida. Como que isso vai funcionar, está funcionando nesse novo normal, né? E aí? Tem um certo. Será que esse isolamento acaba tendo interferência no desenvolvimento infantil, que é a temática que a gente está propondo hoje aqui, né? Como que isso funciona? E Exato. é isso que a gente está hoje propondo para discutir aqui com vocês, né? Os atrasos no desenvolvimento. O que é esperado e o que, bom, não é tão mais esperado assim. E o que a gente faz então, né? Já que não é esperado, ok. O que eu faço então para ajudar essa criança? Né, Thalita? Bom, para as pessoas que estão entrando agora, nós já temos algumas respostas aí nos nossos comentários, vamos ler depois. Mas para quem está chegando agora, a gente fez uma pergunta no início, que é: o que você acha de que cada criança tem seu tempo? Coloque a sua opinião aí, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, né? O porquê que você acha que cada criança tem seu tempo, ou por que você não acha que cada criança tem seu tempo, porque nós vamos discutir isso a fundo daqui a pouco. Realmente, a pandemia, o isolamento está causando, né, muitas questões importantes referente ao desenvolvimento das crianças.
desenvolvimento social, desenvolvimento acadêmico, porque essas crianças não estão indo à aula, isso é fato. Não tem como a gente substituir uma aula presencial, por mais que as escolas se esforcem, e eu vejo, né, Michele, nós trabalhando com as escolas, Sim. como as escolas estão se esforçando para tentar realmente dar um ensino adequado a essas crianças, né? Olha, e eu vejo aqui em casa, né? Aqui são duas, assim, eu vejo quantas profs, tadinha, elas fazem um monte. A gente sabe também que as professoras tiveram que se reinventar, né, em todo esse processo, porque não é fácil, a gente não estava habituado a isso, né? Exatamente. Hoje nós temos algumas queixas bem importantes aqui no consultório. Quem não conhece o Sinapses e agora está acompanhando a nossa live, nós trabalhamos com uma equipe, né? Mas eu e Michele, essa parte da equipe que está aqui agora, trabalha somente com crianças e adolescentes. Então, nós recebemos muito no consultório a queixa, né, de atraso no desenvolvimento, né? Ah, meu filho fazia isso, não faz mais. E até mesmo, eu sou neuropsicóloga, nas próprias testagens, a gente está tendo que fazer uma avaliação adaptada à pandemia. Porque o que acontece, né? Os testes, eles avaliam o quanto aquela criança participou, por exemplo, do ano inteiro escolar, acadêmico, né? E a gente não consegue mais fazer esse pareamento, levando em consideração que essa criança ficou, né, um ano em casa estudando. Então, infelizmente, na nossa avaliação, na minha avaliação, na avaliação da Michele, a gente tem aquela palavra, devido à pandemia do Covid-19, né, a frase, nós temos que avaliar a criança de uma forma diferente. Então, estamos tendo que nos adaptar muito. Mas aí, pessoal, eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, algumas questões que o pessoal colocou, né? Então, vamos lá. A Vanessa colocou assim, com certeza cada criança tem seu tempo, mas a cobrança e a comparação, infelizmente, ainda continuam existindo. A Tânia colocou, cada um tem seu tempo, mas quando esse tempo está passando do tempo ideal para aquele desenvolvimento, tem que tomar providências. Aí a Vanessa também colocou, a pandemia atinge muitos pequenos, a diminuição do contato com as crianças impacta bastante no desenvolvimento delas. E aí recebemos algumas parabenizações pelo tema, mas continuem colocando comentários, por favor, aí a gente troque hoje informações e principalmente que vocês façam perguntas, certo, gente? Estamos aqui para discutir e trocar essas informações. Aninha, obrigada pelos parabéns, beijo, hein? Saudade de vocês. A pessoa de longe nos assistindo, né, Michele? Sim. Que delícia. Bom, gente, assim, existe um fator importante que a gente deve levar em consideração que a pandemia vem nos trazendo de alteração em criança, né? E aí é uma coisa até que a gente nem discutiu antes, né, Michele? Mas me veio à cabeça agora, que é o uso excessivo de eletrônicos. Então, assim, muitas pessoas estão vindo ao nosso consultório, crianças com atraso no desenvolvimento, por ter um uso excessivo desse eletrônico. Então, a gente tem que avaliar, é o isolamento ou é o uso excessivo de eletrônico? Se eu tivesse com um tempo normal, né, indo para a escola, né, vendo os meus amigos, e tivesse esse mesmo excesso de eletrônicos, será que eu não teria a mesma alteração? E aí, Michele? E a gente já sabe, né, já tem alguns estudos publicados, né, mostrando que esse uso excessivo dos eletrônicos pelas crianças, né, tem trazido alguns efeitos negativos para essas crianças, tá? Tanto a questão da miopia infantil, que tem aumentado o número de casos, né, quanto a questão do atraso de linguagem, né, que aí a gente tem a questão da interação, do desenvolvimento da linguagem, né, que não é a mesma coisa, a gente entende perfeitamente, né, e eu me coloco muito nessa situação, porque eu sou mãe, eu tenho duas crianças pequenas em casa, sem escola, precisa trabalhar, enfim, a gente entende, né, que chega uma hora que a gente acaba recorrendo de fato aos eletrônicos, celular, televisão, enfim, mas é preciso tablet, né? É preciso dosar um pouco isso, né, para que a gente possa entender o uso racional que a gente consegue ter, porque além disso, agora voltaram as aulas, então a gente tem as aulas online, né, onde essas crianças estão passando mais tempo ainda em frente às telas. Né? Então, não dá para que no horário que elas estejam
livre, né, no horário do contraturno das aulas, elas estejam ainda mais, então, com os eletrônicos, né? Porque a gente ainda vai ter uma questão social, né, Thalita, envolvida com essa questão do contato excessivo dos eletrônicos. Exatamente. Na verdade, assim, eu gostaria de dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo, pais e mães e professores, que nós temos total empatia de entender que esse momento é um momento difícil e que os eletrônicos, eles são realmente, né, uma ferramenta que nos ajuda dentro de casa. Muitas vezes tem pais que estão em casa fazendo home office e precisam que essa criança pare. Então, ok, nós temos essa empatia. Mas a gente precisa informar vocês que esse excesso de uso de eletrônicos vem causando alterações muito significativas no desenvolvimento. Aí vocês podem nos perguntar, ok, mas o que é um excesso de uso de eletrônico? A gente vai pensar que mais que 2 horas por dia já é um excesso de uso de eletrônico para crianças. Porque o que acontece, pessoal? Esse eletrônico, ele age diretamente no cérebro dessa criança, certo? O cérebro de uma criança está em formação. É uma fase importantíssima do desenvolvimento dela. E quando ela tem um excesso de uso de eletrônicos, o que acontece é que ela fica menos empática, mais inflexível, ela começa a perder o interesse por brincar, e isso a gente vê muito no consultório, crianças que ficam muito no eletrônico, não tem mais o desejo de brincar, brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de jogos de tabuleiro. Essa diminuição desse interesse é muito grande, né? Então, assim, acaba tendo às vezes menos empatia também, né? Isso a gente não fala, né, Thalita, só das crianças pequenas, tá? A gente tem visto muito das crianças maiores, 10 10 anos, anos. 11 anos, né? Que quando a gente faz assim, quem sabe tu não joga um jogo com teu pai, com a tua mãe. Não gosto. Eu prefiro meu celular, eu não quero, eu não sei, né? Então, assim, até aquela curiosidade, se a gente pensar, né, mais ou menos quem é da nossa geração, como que era antigamente, o quanto a gente desenvolvia a criatividade durante o ócio, o quanto a gente ia se virando ali, e hoje em dia é tudo muito imediatista em função disso. E tá, ok, o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento infantil e o atraso no desenvolvimento infantil, né? É que assim, acaba que isso tem uma relação muito direta, porque o ócio é importante, a criatividade é importante no desenvolvimento, né? E isso acaba que está muito restrito nesse processo que a gente está vivendo, que já é um processo muito complicado por si só. Isso. Deixa eu só dar um recado. Ana, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as avaliações e como nós estamos fazendo o processo de avaliações de transtorno. Então, pode fazer perguntas aí que a gente vai responder. Não vou esquecer da tua pergunta. Segue, Michele. Não, isso. E aí, o que é que está acontecendo, né? A gente tem visto que as famílias têm chegado, né, para a gente e o primeiro relato é assim, é porque o meu filho é muito preguiçoso. É muita preguiça, nossa, mas ele tem uma preguiça, assim, gigante, né? É uma preguiça para falar, é uma preguiça para fazer as coisas, é uma preguiça para estudar. Nossa, assim, ó. E aí a gente também já sabe, porque a gente já viu muito disso, né? Também tem vários autores, vários fóruns que discutem. Será que é preguiça? Vamos pensar, Thalita? E aí, é preguiça? Olha, nós temos um lema no Sinapses, né? Que é nosso, a gente tem que patentear, inclusive, esse lema, né, Michele? Nunca é preguiça. Gente, nunca é preguiça. A gente está falando de crianças, estamos falando de crianças com desenvolvimento, um cérebro com uma neuroplasticidade enorme, com toda a possibilidade de receber informações e aprender. Nunca é preguiça. Sempre existe alguma coisa. Aí agora vocês vão dizer assim, Thalita, mas então tudo é um problema? Tudo é patológico? Não! Nem sempre é um transtorno patológico, alguma alteração. Não, às vezes pode ser apenas uma dificuldade por questões emocionais, por falta de estímulo, mas não é simplesmente por preguiça. E é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Não é do nada. Alguma coisa está acontecendo que está gerando uma barreira nesse processo de aprendizagem dessa criança. E isso sim, no futuro, pode virar um transtorno? Pode. Se eu não trabalho com essa criança e eu não entendo o que é essa barreira que está acontecendo, o fato de eu não receber essas informações, de não realizar essas atividades, faz com que eu não aprenda, e aí a minha lacuna vai ficando cada vez maior e pode sim virar um transtorno no futuro.
Então, nunca é preguiça, gente. Vocês precisam entender isso. Nunca. Fale. Gente, alguém já, assim, essa questão da preguiça, assim, a gente fica sempre, sabe, batendo nessa tecla, que assim, alguém já viu criança ter preguiça de brincar, preguiça de falar, preguiça de se comunicar de alguma forma? Não, elas não têm, né? De fato, alguma coisa está acontecendo ali. E como a Thalita colocou, é preciso identificar que barreiras são essas, né? Que muitas vezes, e é outra coisa que a gente acaba ouvindo muito, que é assim, a mãe procura, né, algum profissional, independente de qual seja a especialidade desse profissional, e ele fala assim, não, seu filho não é autista. Tá, mas ó, dizer que ele não é autista não é o suficiente para, né? É preciso identificar quais são as barreiras que ele tem, se possível, as avaliações interprofissionais, qual que é o diagnóstico que ele tem, quais são as condutas que vão ser adequadas ali para aquela criança ou para aquele adolescente. O que a gente vai fazer? Né? É preciso dar um norte para essa família. Muitas vezes a gente vê famílias que já rodaram assim, ó, rodaram e de repente, até aquele momento não conseguiram ter uma luz, sabe, assim, de como vão fazer, né, com aquela criança. E se a gente se colocar no lugar, é muito difícil. Aí a gente pensa também na escola, né? Como que a escola vai fazer para dar o suporte necessário para essa criança? Né? Como que ela vai fazer se ela também não tem um norte? Ela não sabe as manifestações que aquela criança apresenta, simplesmente porque disseram assim, tá, mas autista não é. Isso não é o suficiente. Né? Dentro dos atrasos, a gente tem muita coisa que a gente pode ter na criança. E eu vou levantar um alerta, assim, para os pais, né, e para os professores que estão nos assistindo, né, e até mesmo para os profissionais, eu acho que devem ter profissionais nos assistindo também, né, que se você vai dizer para um paciente que não é autista, você precisa explicar em base em que ele não é autista. Ok. Então, se ele tinha características que lembravam autismo, né, porque pode acontecer de eu ter características e não estar dentro do espectro, assim como pode acontecer de eu ter características atencionais, alterações atencionais, e eu não ter um TDAH, que é um transtorno, né, Nossa, me fugiu. Do neurodesenvolvimento. Então, assim, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, meu Deus, voou. Então, pode ser que você não tenha, assim como a ansiedade, você pode ser uma pessoa com algumas características de ansiedade e não necessariamente você tem um transtorno. Ok. Mas o profissional precisa explicar com base em que ele descartou esse transtorno. E ok, essas manifestações acontecem por quê? Porque se essa criança está tendo algumas alterações, ela pode não se encaixar no espectro, mas ela pode se encaixar em outro transtorno, ou ela pode ter uma alteração nessas áreas que estão com alterações e elas precisam ser desenvolvidas. Então, essas explicações precisam ser faladas. E aí, eu vou abrir uma questão polêmica, colocando para vocês a questão da criança ter seu tempo, certo? A criança, ela tem um tempo, óbvio, nenhuma criança, nós não somos caixinhas, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém cresce igual a ninguém. Mas existe uma coisa chamada marcos do desenvolvimento, certo? Então, o que seria isso? Existe um limite aonde essa criança tem esse tempo, né? Então, eu estudei pedagogia, dei aula 8 anos na faculdade, né, na escola, e uma das coisas que eu aprendi na época que eu fiz a minha pedagogia foi que a criança tinha seu tempo, que tudo era esperar. E eu escutava muito assim, a criança, ela vai se alfabetizar, ela vai ter um clique. Não existe isso, gente. Então, a gente precisa falar de uma forma muito séria sobre isso. A criança, ela tem um tempo para andar. Se ela tem que andar, né, entre mais ou menos 11 meses até 1 ano e 3 meses. Se chegou 1 ano e 3 meses, essa criança não está andando, alguma coisa está errada. Eu não posso esperar até 1 ano e 5, até 1 ano e 6, porque ela tem um atraso motor. Lembrem, esse atraso motor é porque ela tem um transtorno? Não, pode ser milhões de coisas. Mas se ela não está andando de uma forma natural, como o decurso da vida manda, né, nos leva, alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim... A mesma coisa, Thalita, e isso com relação à linguagem,
né? Como a gente chega muitas vezes Eu acho que é o maior e problema é a linguagem, Michele. É o maior Pois problema é a é, linguagem. porque sim, meu Deus, a gente recebe muita gente crianças com 2 anos que não falam nada, que na verdade já deveriam estar formando frases simples, com 2 palavras, já teriam um vocabulário maior, mas elas não falam nada e de repente não foram nem encaminhadas pelo pediatra que acompanha essa criança, né? Então assim, até quanto tempo eu posso esperar? Não, tu não pode mais esperar, né? Não dá mais para esperar tanto tempo assim. E aí, às vezes, a gente escuta até, espera até os 5 anos, espera até os 4 anos. Meu pai falou com 4 anos, meu tio falou com 5 anos. E olha quanto tempo de estimulação essa criança perdeu, né? Quanto tempo aí ela perdeu de tão importante, né, que a gente sabe, para a linguagem, para o desenvolvimento da linguagem. E aí, por isso que esses marcos são tão importantes e que a gente sempre bate na tecla, né, de que como é importante o profissional que acompanha essa criança, né, seja o pediatra, seja numa unidade de saúde, a enfermeira que está ali sempre acompanhando de perto, de dar uma orientação, né, até quanto tempo eu posso esperar, né, qual é esse limite aí que dá para esperar, Gente, o na que é esperado carteira em de cada vacina, fase. né, Michelle? Na carteira de vacina nós temos os marcos de desenvolvimento. Não são difíceis de encontrar em sites, né, que sejam sérios esses marcos. A gente precisa olhar. Falando especificamente da linguagem, uma criança, quando ela tem 1 aninho, ela já tem que falar palavras simples. Mamãe, papai, né? Ela precisa já dizer algumas palavras não pronunciadas de forma correta, mas ela já Isso, precisa mas ela já tem uma comunicação, ela tem uma intenção em se comunicar, né? Muito antes disso, ela já tem outras questões de linguagem envolvida, né? Até de procura da fonte sonora, com a questão da audição. Então, assim, tantas coisas que acontecem antes que é preciso que a gente esteja atento a essas crianças que a gente tem contato, isso. né? Outro marco importante que eu gosto de falar, que é uma idade bem importante, que é a que a Michelle falou. 2 anos. Uma criança com 2 anos, ela precisa falar pelo menos 300 palavras. E frases simples. Quero água, né? Mamãe, me dá. Isso. Ela precisa juntar essas palavrinhas. Agora eu pergunto para vocês, quantas crianças vocês conhecem hoje que não falam de 200 a 300 palavras com 2 anos e que não juntam frases simples? Muitas. E por que que isso está acontecendo? Por causa da pandemia? Não. E aí é um ponto que a gente precisa desmistificar. E é importante também a gente lembrar o seguinte, até os 2 anos, né, a gente tem os 1000 dias de ouro. A gente tem desde a concepção até os 2 anos da criança. É um período muito importante, né? Para que as crianças tenham esse desenvolvimento. Sim, Aninha, ainda tem os saltos qualitativos que, né, acontecem com as crianças. A gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco só para responder a questão da semiologia para a Ana dos transtornos de desenvolvimento. A gente não esqueceu, viu? Não. Então, é muito importante que nesse período a gente estimule muito a criança. É só nesse período? Não, não é só nesse período. Né? A gente sabe que a cada período a criança recebe ali, tem uma forma muito grande de receber as informações e interagir, trocar essas informações, porque ela também não é só uma esponja que recebe. Né? Há uma troca muito grande com isso. E esse é um dos motivos de que a gente estava conversando antes da questão dos eletrônicos. É que não há essa troca, não há essa interação. Né? Por isso que ele não é indicado, né, para criança pequena nesse processo. Lembrem que assim, quando a gente aprende uma linguagem, a gente precisa, como a Michelle falou, ter essa troca, né? Então, assim, eu falo, a criança responde e a gente vai criando um diálogo. No desenho, nós não temos isso na televisão. Ela só escuta. Ela, por mais que ela reproduza, que ela fale, repita frases, não é uma troca. Então, na verdade, ele vem causando, a gente vê vários relatos de artigos científicos, né, que a gente lê ultimamente, trazendo um atraso. Então, crianças que têm um excesso muito grande de eletrônicos estão tendo um atraso gigante na fala, na linguagem. Elas não se comunicam mais. Só que isso, gente, assim, ó, a pandemia, e eu quero deixar um ponto bem importante para todas as pessoas que estão nos assistindo, certo? Você estar em casa, o seu filho estar em casa com você. Vamos pensar, Thalita, meu filho só está comigo, não tem interação com outras crianças, não está indo à escola há 1 ano.
ele não está interagindo e ele não está falando. É por causa da pandemia? Não, não é por causa da pandemia. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque a não ser que você tranque essa criança num quarto escuro e que ela não tenha comunicação com absolutamente nada no mundo, e mesmo assim a gente ainda vai pensar se essa criança não vai desenvolver, existe alguma barreira que está impedindo essa criança de aprender. A não ser que vocês não falem. E aí vou usar um exemplo de crianças filhas de pais que são mudos, que não falam. Surdos, né? Que são surdos. Elas desenvolvem linguagem naturalmente, certo? Mas em casa, vamos pensar pais que não têm alterações, né? Que não são surdos, não são mudos, que falam com seus filhos. Você está fazendo essa troca. E se você está fazendo essa troca, o seu filho tem que receber isso, né? Através de uma rede de neurônios, e ele tem que fazer. Então, não é a pandemia que está causando esse tipo de atraso. Veja bem, eu não estou falando de todos os atrasos. Esse tipo de atraso não é a pandemia, certo? E por que a gente está falando isso, gente? Porque a gente tem recebido muito isso como justificativa, né? As famílias já chegam dizendo assim, o meu filho não fala por causa da pandemia. O meu filho não fala porque ele não foi para a escola por causa da pandemia. Então, a pandemia, ela tem sido ocupada, coitada, por tudo. Tudo bem, ela tem sua culpa lá por outras coisas, né? Mas especificamente, ela pode ter assim, ó, a gente diz que ela pode ter sido a cerejinha do bolo, sabe? Ela atrapalhou ali, claro, naquela situação da socialização, a mãe que não tem tempo e que tem que fazer um monte de coisa e tal, ok. Que não tem o mesmo tempo de qualidade, que não consegue dar conta de tudo, beleza, ok, isso tem, né? Mas que aquele atraso, né, A, B ou C, foi causado pela pandemia, não necessariamente. Isso, porque, tá? até porque se você é um profissional que está nos assistindo, você vai, ou até mesmo um professor, se você for investigar, você vai descobrir que essa criança já apresentava pequenos atrasos lá atrás. E o fato dela estar mais sociável, sair de casa, ajudava no processo de desenvolvimento. O que a pandemia fez foi acelerar, né, esse processo de a gente ver, ops, realmente tem um atraso. Mas, gente, não falando em atraso de fala, atraso motor, certo? Vamos falar desses atrasos. Atrasos cognitivos. A pandemia não pode ter causado isso. Mesmo que você tenha sido um pai ausente, mesmo que você tenha trabalhado pouco com essa criança, porque existe um processo de que essa criança, ela brinca, ela vai pegar os brinquedinhos dela, ela interage com você, né? Então, é importante entender que esse tipo de atraso, principalmente atrasos muito significativos, não podem ser justificados pela pandemia, certo? Então, isso é bem importante. A Ana está fazendo mais uma pergunta, Michelle, quer dar uma olhada ali? É um comentário, sim, Aninha. A gente não pode deixar de considerar, né? Não. Até porque, assim, a gente acabou, a pandemia, o isolamento, na verdade, né? Ele acabou mostrando a realidade de muitos lares, né? Porque o que acontecia? A gente chegou a discutir isso em outro papo terapêutico. As pessoas não se encontravam muito em casa, né? Um tinha um horário, o outro tinha outro, as famílias, as crianças na escola, muitas vezes em tempo integral, então as pessoas se viam muito pouco. O que aconteceu com o isolamento social? Bum, todo mundo dentro de casa, né? Home office, sai muito pouco, então as relações elas ficaram muito intensas. A Flavinha que está aí assistindo a gente pode também opinar, né? Nossa psicóloga da equipe. As relações ficaram muito intensas, né? Então acabou aflorando muita coisa que antes acabava não acontecendo em função da rotina de cada um, né? Então acaba de fato, aí vem também a questão do eletrônico, né? E aí vem, claro, ele traz à tona os fatores de risco, né? Que, se a gente for parar para pensar, se não tivesse o isolamento, talvez não aparecesse agora, mas aparecesse um pouquinho mais lá na frente, né? Tem essa questão, sim, isso é um fato. Com certeza. E com relação à questão, antes que a gente esqueça, né? E depois a gente seja cobrada, da semiologia dos transtornos, Aninha, na Fono, eu não sei se você está acompanhando, mas já está havendo, né, uma discussão em cima da nomenclatura, né, de que na avaliação já tem havido, na verdade, uma recomendação que se leve em consideração o ano que foi
feito aula online, né? Principalmente das crianças de escolas públicas que não tiveram aula efetiva, né? Isso a gente já sabe que já está se levando em consideração. Quanto à nomenclatura, já está se havendo, já está existindo discussão, né, para que isso seja revisto. E eu acho que tem alguma publicação já aí saindo no forno pelas discussões, que pelo menos que a gente tem acompanhado, né, para a mudança disso tudo. A gente sabe que não tem como não mudar, né? É preciso sim mudar, mudou tudo. Essas crianças ficaram um ano assim. Na nossa realidade aqui no Sul, o que aconteceu? Acredito que não seja diferente de outras regiões, mas no primeiro ano que ficou naquela assim, mês que vem volta. Mês que vem a aula volta. E aí, mês que vem a aula volta, as escolas públicas não tiveram uma estrutura suficiente para montar essa coisa da aula online. Então, as crianças ficaram recebendo atividade sem um acompanhamento muito de perto desse conteúdo novo, né? Então, a gente tem essa questão muito forte desse um ano das crianças que ficaram nas escolas públicas, né, em 2020. Agora, em 2021, pode falar. Só para completar, agora em 2021, não, né? Porque a gente não espera mais, né? Mês que vem, mês que vem, mês que vem. Aí eles estão tendo aula online, se prepararam, enfim. Mas, de toda forma, né, vai haver mudanças, a gente está só esperando a publicação, mas nas avaliações isso já está sendo levado em consideração. Isso. Nas avaliações neuropsicológicas, a gente avalia qual é o tipo do transtorno, né? Então, por exemplo, uma criança que esteja dentro do espectro do autismo, a gente não é a pandemia que possa ter causado essas alterações. Então, existem testes específicos. Hoje a gente utiliza o ADIR e o EIDOS, que são padrão ouro para avaliação do autismo. E ele avalia principalmente essa criança muito antes, né? Muito pequenininha. Então, dentro do TEA, o que muda, na verdade, é o nível de prejuízo que a gente avalia nos testes neuropsicológicos, que a gente considera. Mas em outros transtornos, principalmente transtornos de aprendizagem, o que a gente tem tomado como conduta é fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico temporário ou uma hipótese diagnóstica, encaminhar essa criança para estimulação consecutiva, e aí a gente avalia, por exemplo, a necessidade de 6 meses a 1 ano, e aí reavaliação para verificar se realmente era um transtorno ou essa criança estava com alteração devido à falta, né, não acesso a essa escola. Então essa é a conduta uma dificuldade só, né? Estamos tomando no consultório quando a gente faz as avaliações. E as escalas, principalmente as de aprendizagem, a gente avalia com o ano anterior, né? Então a gente não está colocando, tipo, a criança do 4º ano, daí hoje ela está no 4º, a gente avalia ela como se estivesse no 3º. Não tem como a gente cobrar sendo que ela não teve esse acesso. Então a gente está tendo que fazer algumas adaptações e acredito que no futuro próximo isso vai ter uma mudança maior nesse aspecto, né, Michelle? Vai. E aí também a gente precisa pensar na nossa pergunta inicial, né? Afinal de contas, cada criança tem seu tempo, né? Para onde a gente vai? A Thalita até falou, né, dos marcos de desenvolvimento. Ok. Então, a partir do momento que eu identifico, né, que uma criança, ou meu filho, ou um vizinho, um amigo, enfim, né, não está ali mais ou menos dentro daquilo que é esperado para aquela idade, né? Dos exemplos que a gente colocou aqui. O que a gente faz? Né? Quem a gente procura? A que profissionais a gente recorre? Porque também a gente vê muito isso, famílias que já recorreram a vários profissionais e depois de muito rodar, né? Isso também não é só aqui, em vários locais, é que ela chega, né, para um local adequado para a queixa dela, né? Que a gente não está falando aqui só da fono, só da neuropsicologia, está falando de uma forma geral. Então, o que a gente faz? Thalita, o que a gente faz? Então, se a gente percebe que essa criança tem um atraso, a gente não pode esperar, certo? Essa é a questão mais importante que hoje a gente precisa deixar para vocês aqui. Não podemos esperar. Por que a gente não pode esperar? Vamos lembrar o seguinte: essa criança está com atraso no desenvolvimento.
Então, vamos pensar que essa é uma criança sem atraso e essa é uma criança com atraso, certo? Essa criança que está sem atraso, ela tem um ritmo de desenvolvimento dentro do que a gente espera e ela vai indo. Essa criança, se ela tem alguma barreira, seja essa barreira um transtorno ou uma dificuldade, né, ou uma falta de estimulação, é como se ela tivesse alguma coisa puxando ela. Então, enquanto essa criança está subindo, essa criança não consegue chegar. E com o passar do tempo, a gente vai ficando com uma lacuna cada vez maior no desenvolvimento. E outras habilidades que são importantíssimas de serem trabalhadas, não são. E aí eu começo a ter prejuízo. Porque quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente fala numa escadinha. Então, eu vou adquirindo determinadas funções, e aí, depois que eu adquiro, complemento isso, eu aumento o nível de dificuldade. E assim eu vou subindo no nível de desenvolvimento geral. Seja a gente falando da linguagem, da área motora, da processo de aprendizagem, cognição, não importa. O caminho é esse. Para que eu aprenda uma habilidade nova, eu preciso ter outras habilidades já bem aprendidas. Então, se eu não aprendo, eu fico parado naquele momento, né? E aí eu paro o meu desenvolvimento, diminuo, né? Eu lentifico o meu desenvolvimento e eu começo a ter outras alterações. Porque muitas coisas no desenvolvimento estão interligadas. Então, isso é muito importante, assim. Primeiro ponto é, apresentou um atraso no desenvolvimento, verifique. Procure um profissional. E aí, nós temos um monte de profissionais que são capacitados hoje, né? Dentro dos processos de aprendizagem, nós vamos ter um neuropsicólogo, uma fonoaudióloga, nós temos o TO, nós temos a psicopedagoga que trabalha também. Então, nós temos muitos profissionais que podem te auxiliar, né? Então, o que é importante? Verifique quais as alterações que teu filho possa ter. É óbvio que se for uma alteração de linguagem, vamos pensar num atraso de fala, né? A criança ou está gaguejando, né? Ou está com dificuldade de compreender o que a gente está falando, procurar uma fonoaudióloga, é sempre importante. Ah, a criança está com algumas dificuldades sensoriais, né? Pode ser uma TO, a dificuldade de aprendizagem, uma psicopedagoga. Então, vocês podem tentar pensando aí questões emocionais ou de comportamento, uma psicóloga, uma psicóloga. Exatamente. O que é importante, gente, em todo esse processo, né? E isso é bem importante que isso fique bem claro. As avaliações, elas precisam ter muito respaldo, né? Aquilo que a gente falou no início, não é só aquilo de dizer assim, ok, tá tranquilo, ele não tem autismo. Tá bom, tudo bem, ele não tem, tá. E o que ele tem? Ou o que ele não tem? Por que é assim? Por que não é? Essas explicações, elas precisam ser dadas, né? Dizer que não há e você percebe que há uma dificuldade muito grande com seu filho, com a criança, enfim, não é suficiente, né? O mesmo a gente fala sempre para as escolas, né? Percebeu que há uma dificuldade, faz um encaminhamento para a família, porque demorar mais tempo ali vai trazer um prejuízo para aquela criança, né? Para aquela família, que vai passar muito tempo ali em todo aquele processo de tentativas e erros e assim sucessivamente. Então, é não se contentar somente com, ok, tá tudo bem, não tem. Não tem? Tá, então por quê? Isso. Né? Por Isso que é uma tá cobrança assim? que vocês, pais, profissionais também, professores que estão aqui nos assistindo, precisam fazer. Tá, e se essa criança está com alguma alteração no processo de aprendizagem dela, alguma coisa está errada. Lembre que nós falamos no início do vídeo. Existe uma barreira que está causando esse processo de dificuldade na aprendizagem dela. Essa barreira pode ser um transtorno ou pode ser apenas uma dificuldade. Ok, mas se tu levando um profissional e esse profissional atendeu essa criança, ele precisa dar esse suporte para vocês para chegar no nível daquela criança. Ou seja, existem parâmetros de desenvolvimento que todos os profissionais sabem que existem esses parâmetros. E esses parâmetros, quando a gente recebe uma criança, a gente olha para esses parâmetros e sabe, nessa idade a criança precisa fazer determinadas funções. Se ela não está fazendo, eu não posso simplesmente esperar. Porque lembrem que eu falei antes, ela vai perdendo habilidades e perdendo de desenvolver. E a minha lacuna no desenvolvimento vai ficando cada vez maior. Então, isso é o mais importante que a gente precisa entender. Fale, Michele. E o que a gente costuma também falar, que assim, eu acho que teve algum comentário com relação a isso, o último, eu acho, é assim, o diagnóstico, ele não é um rótulo, né? A gente costuma dizer que ele é o caminho,
ele é um caminho que a gente vai começar a seguir, ele é um norte que a gente vai ter, não só a gente profissional, mas a escola e toda a equipe assistente dessa criança, né? Da gente começar a saber, tá ok, ele tem isso, então por onde a gente vai começar a trabalhar? Né? Clareia muito, né? Eu sei que às vezes as famílias ficam muito receosas em ouvir, né? O que é que meu filho tem? Né? E o preconceito, de fato, que a sociedade tem em relação, ele tem isso, ele tem aquilo, enfim, né? Mas é necessário para que seja dada a melhor assistência para a criança, inclusive na própria escola dela. Né? Esse suporte, ele é importante que seja dado para a escola. E lembrando que, assim, é aquilo que a gente conversou antes, se você faz um diagnóstico cedo, e hoje a gente fala muito em diagnóstico precoce, e diagnóstico não necessariamente é um transtorno, diagnóstico é compreender o perfil dessa criança, quais as habilidades estão preservadas, quais as habilidades estão prejudicadas, o que eu preciso fazer para ela desenvolver, certo? Então, se a gente faz um diagnóstico cedo, quanto mais cedo eu entro em estimulação, mais cedo essa criança diminui essas características e consegue equiparar no desenvolvimento dela. Então, vamos lembrar o seguinte. Deixa eu tirar um negócio aqui. Quando a gente tem uma alteração no desenvolvimento, quanto mais novo eu for, mais neuroplasticidade eu tenho. O que seria isso? Meu cérebro, a gente chama cérebro plástico, né? Que é o nome que a gente dá para neuroplasticidade. Quando eu nasço, eu tenho uma quantidade de neurônios. Essa quantidade de neurônios, elas não se multiplicam. A quantidade que eu tenho de neurônios é aquela, e aí eu vou perdendo ao longo da vida com o envelhecimento, certo? O que acontece, muitas vezes, é que existem conexões sinápticas, ou seja, conexões que esses neurônios fazem para que, cada vez que eu tenho uma aprendizagem, eu gero uma conexão nova. Quanto mais novinho eu for, mais conexões eu crio mais rápido. Então, vamos usar o exemplo do inglês. Se você colocar uma criança com 2 anos de idade aprender inglês, ela vai conseguir aprender o inglês sem sotaque, inclusive, e infinitamente mais rápido do que colocar eu aprender inglês. Eu sou um desastre. Eu vou demorar muito tempo, certo? Isso está relacionado à neuroplasticidade. Ou seja, quanto mais novo eu for, maior capacidade de neuroplasticidade eu tenho. Então, o que isso significa, Thalita? Significa que quanto mais cedo eu estimular, menos características difíceis, sintomas, dificuldades eu vou ter. Então, eu entendo, gente, eu sou mãe e eu sei, minha filha também tem um transtorno de aprendizagem, eu sei como é difícil isso no dia a dia, nós não queremos ver os nossos filhos sofrerem. Mas quanto mais cedo você for atrás do desenvolvimento do seu filho, mais cedo ele vai conseguir melhorar e ter maior qualidade de vida. E quanto mais você ficar nessa situação, desculpa, Michelle, só para complementar, e você ficar nessa situação se negando, né, ou achando que não é nada, mais acúmulos de desenvolvimento ele vai ter. E aí mais difícil vai ser no futuro. A gente tem alguns comentários. Se a gente for pensar... Falar aí, Michelle. Tá, não, só para complementar, assim, se a gente for parar para pensar na criança, é muito mais difícil para ela, é muito mais sofrimento para ela, quanto mais tempo vai passando, né? Além dos benefícios da intervenção precoce, o quanto antes, a gente sabe disso, né? Quem é da reabilitação, são infinitos, né? Os benefícios. Imagina para aquela criança que está com toda aquela dificuldade, permanecer com aquela dificuldade sem intervenção adequada, né? Então, a gente também precisa pensar na criança, né? Pensar nela e nas consequências que isso traz para ela, né? Essa demora toda no processo. Eu sei que deve ser muito complicado também para os pais receberem isso, mas ok, como a gente diz, ó, vamos olhar daqui para frente, porque a gente também sabe que vem muito aquela coisa de assim, a culpa é minha, eu que demorei, eu que não fiz isso, eu que não fiz aquilo, né? Ó, vamos olhar daqui para frente, vamos seguir a partir de agora, ó, vamos tocar para frente. O que a gente quer deixar bem claro para vocês é que assim, não tenham medo de ir atrás, se o seu filho está com atraso, não importa o motivo, se é uma questão genética, hereditária, se é ambiental, né? Não importa. O importante é que essa criança precisa desenvolver. E aí, de novo, respondendo a pergunta que nós já falamos lá no início, a gente pode dizer que a criança ela
não tem o seu tempo. Não no sentido em que as pessoas utilizam, né? As pessoas utilizam que a criança tem seu tempo de uma forma muito ampla. Ah, ela vai aprender quando ela amadurecer. E isso a gente tem que entender que não existe mais. Se utilizava muito antigamente, sim, essa forma de se colocar. Se compreendia que a criança tinha seu tempo no desenvolvimento. Mas as pesquisas hoje nos mostram que existem marcos no desenvolvimento e que essa criança ela tem um tempo entre os marcos. Então, se ela não está se alfabetizando, inclusive nós temos uma pergunta sobre alfabetização, Michele. Depois eu Não vi. vou responder. Mas eu já te leio para ti. Se essa criança não está se alfabetizando naquele período, se essa criança não está falando naquele período, se ela não está andando naquele período, alguma barreira de aprendizagem tem. E aí a gente tem que correr atrás. Porque muitas vezes, gente, as crianças que vêm cedo para nós, às vezes não ficam muito tempo aqui. Elas vêm, a gente avalia, entende que tem alteração e estimula, pronto, acabou a alta. Não tem grandes danos. Essa criança já consegue seguir sozinha, porque a gente, na reabilitação, a gente trabalha novas conexões sinápticas. Então a gente dá condições para essa criança evoluir. E é isso que é o mais importante que vocês precisam saber. E outra coisa mais importante é o profissional que assiste o seu filho, ele precisa dar respostas. Ele não é assim, porque vai dar o tempo. A gente já recebeu muita criança aqui no consultório que recebeu alta porque os profissionais disseram que essa criança vai evoluir. Então assim, estava atrasado. Com o tempo ele vai evoluir. Com o tempo ele vai evoluir. Não existe isso, gente. Não vai evoluir com o tempo. Vai evoluir. E para vocês é uma criança típica. Típica seria o quê? Uma criança que desenvolve sem nenhum tipo de barreira. Se ela não for uma criança típica, ela não vai desenvolver. Deixa eu dar um beijo para Isis, que está assistindo aqui, mandou um beijo pra gente. Saudades, minha amiga. E se a gente for pensar nessa questão do quanto antes, né? Por exemplo, se a gente recebe uma criança com 2 anos para começar a intervenção, né, que ela tem um atraso no desenvolvimento. Não vamos dar nomenclatura aqui, né? Ela tem um atraso no desenvolvimento. E a gente recebe uma criança também com atraso no desenvolvimento, mas com 6 anos, é uma diferença gigante, sabe? De como essas crianças vão chegar, de como vai ser o processo, de como vai ser a evolução, sabe? Claro, levando em consideração as diferenças individuais, mas aquela que chega muito pequenininha, ela tem um salto qualitativo muito grande, muito grande. Eu quero lembrar a todos que façam perguntas. Esse é o momento para que vocês tirem as suas dúvidas, façam perguntas. Estamos aqui também para respondê-los. Estamos tentando responder todas, eu acho que conseguimos. Mas, Michele, nós temos uma pergunta que é a seguinte. Quanto tempo a criança precisa para se alfabetizar? Acho que é mais ou menos isso. Quantos anos? Então, tá. Formalmente, o que a gente tem? Na educação infantil, ela vai ter todo o desenvolvimento. Para a criança ser alfabetizada, é isso aí. Tá. Na educação infantil, a gente vai ter, né, todo o desenvolvimento das habilidades que a gente considera habilidades preditoras para a alfabetização. Tanto de linguagem, motoras, cognitivas, e vai ter o desenvolvimento do letramento, né, que é aquele conhecimento social da leitura e da escrita. A alfabetização propriamente dita, né, formal, vai começar no 1º ano do ensino fundamental. E a criança tem, formalmente também, até o 3º ano do ensino fundamental para concluir esse processo. E isso a gente tem hoje, tá? Não sei se nessas discussões que estão havendo atualmente vai ter alguma modificação nesse sentido. Tanto é que tem essa questão da não reprovação das crianças dentro dessas séries, tá? Porque a gente entende que a criança ainda está no processo de alfabetização. Mas a maioria das escolas conseguia, né, vamos fazer assim, no ensino presencial, antes de tudo que aconteceu, fazer com que as crianças, a maioria das crianças, né, saíssem do 1º ano já com uma noção muito boa da relação do som com a letra. Elas conheciam todas as letras, escreviam as palavras, faziam leituras de pequenas palavras, pequenas frases, né? Mas formalmente até o 3º ano ela tem para ser alfabetizada. Thalita, não sei se você quer completar alguma coisa. Então, o que eu gostaria de levar um alerta, isso não significa que a gente não possa já identificar alguns atrasos neste período. Sim. Nós não devemos esperar essa criança passar por todos esses anos para entender que ela não está aprendendo.
Isso é muito importante. Então, assim, os professores que estão nos assistindo podem colocar comentários aqui. O que que acontece? Uma criança, como a Michelle falou, ela tem que terminar o primeiro ano, ela tem que saber as letras, reconhecer pequenas palavras, ler palavrinhas isoladas. Se essa criança termina o primeiro ano sem nem reconhecer o alfabeto, que acontece muito, alguma coisa está errada. E aí nós não estamos falando de um ano de pandemia. Veja bem, não estou falando de uma criança que passou o ano inteiro em casa. Estou falando de uma criança que passou o ano inteiro numa escola. Então a gente não vai esperar ela ter o segundo e o terceiro para daí, né, a gente fazer uma intervenção. Não, porque lembrem que a gente começa a ter um acúmulo no atraso no desenvolvimento dessa criança. Ah, essa criança terminou o segundo ano a mesma coisa. Não consegue ler frases, só lê palavras isoladas, tem muita troca. Tipo, se a gente fazer, né, equiparar ela com todas as outras crianças, tá atrasada. Nós não vamos esperar ela completar o terceiro, porque essa criança pode ter um transtorno de aprendizagem, pode ter alguma outra alteração importante. Então, a gente precisa, acima de tudo, né, que os professores observem isso e encaminhem antes da gente chegar no terceiro. Porque quando essa criança for por quarto ano, ela tem que estar lendo, escrevendo. E aí é uma judiaria. E porque também a gente tem, ao longo de tudo isso, não só o aprendizado da leitura e da escrita, tem o aprendizado dos demais conteúdos, né? E aí a Isis falou uma coisa super importante, né? A gente já tem, desde a educação infantil, algumas habilidades que a gente já consegue, alguns fatores de risco, né, que a gente também chama, que a gente consegue identificar, né, como sendo coisas que a própria escola já pode ligar um alerta, né, e ficar de olho naquela criança. Né? Olha, vamos ficar mais de perto ali, acompanhar aquela criança, para que a gente veja se vai ter alguma dificuldade ou não. Então, super importante o alinhamento com a escola. Exatamente. Fundamental. E aí vai uma crítica, não me matem, mas eu acredito que todo profissional que atenda a criança, ele tem que estar na escola. É uma prática nossa aqui, é uma prática da Isis também, minha colega lá de Floripa do Novo Olhar. Nós sempre estamos nas escolas. É fundamental. Porque esse contato com as escolas, a gente entendeu que esse professor está vendo, para nós, que atendemos às vezes 50 minutos, 1 hora, né? Essas crianças, às vezes são informações preciosas e até mesmo esse professor consegue trabalhar questões importantes que nós não conseguimos no tempo tão curto que temos no consultório. Então, isso é muito importante, esse alinhamento com a escola, esse contato com o profissional que assiste essa criança. Essa criança só vai ter ganhos. Né? Isso é muito, muito, muito importante. A Letícia, acho que nós respondemos a pergunta dela, porque ela mandou obrigada. Né? Isso aí. E aí, voltando às questões, vocês entendem por que a gente fala que criança não tem preguiça? Porque a gente está falando de uma criança com cérebro, naquele momento, pronto, com uma condição de neuroplasticidade muito grande para receber as informações. E aí tem uma coisa importante quando a gente recebe crianças que têm transtornos de aprendizagem. A primeira fala dos pais é preguiça. Por quê? E aí eu vou usar alguns exemplos. Preguiçoso. É muito preguiçoso. Nossa, mas é muita preguiça. Esse menino não quer fazer nada. Nossa, né? Sempre assim. Sempre. Mas por que existe isso, né? Porque, vamos pensar, a criança com transtorno de aprendizagem, ela tem dificuldades nas habilidades acadêmicas, ou seja, na matemática, na leitura, na escrita. Então, o que acontece? Você coloca para essa criança ler. Aí ela começa, não quero, não vou. E aí começa a fazer todo aquele charme. E porque aquilo é um sofrimento. Vamos lembrar que a criança, ela não tem a habilidade de chegar e dizer, olha, mãe, pai, para mim tá muito difícil, eu não consigo, né? Então, o comportamento dela é o comportamento de fuga. Então, às vezes, eles chegam com um diagnóstico de desatento, de TDAH, né? Ou de preguiçoso, e não necessariamente é isso. Então, a gente sempre fala aqui que nunca é preguiça. Alguma barreira está acontecendo para essa criança não estar tão disposta a aprender. E aí a gente tem que investigar. Porque às vezes pode ser uma coisa simples, que com um tempo de estimulação você resolve, né? Isso. E também, né, só complementando, e aí os pais ainda fazem assim, mas para fazer qualquer outra coisa, ele não tem preguiça, né? A preguiça é só... E aí a gente precisa, enquanto pai e mãe, obviamente, saber distinguir isso aí, porque óbvio, vai ter algum momento lá que o filho
não vai querer fazer, né, o tema, não vai querer fazer, enfim, mas não por uma dificuldade, mas porque ele vai querer brincar, fazer outra coisa, né? A Tânia botou uma pergunta aqui, ela colocou assim: se a professora notar que a criança tem um atraso e informar aos pais, e esses pais não admitirem isso e nem procurar ajuda para o filho, o que a professora pode fazer para ajudar essa criança? Bom, eu costumo sempre orientar os professores que a gente trabalha com... Eu digo que a gente é detetive, a gente trabalha com provas, né? Não prova para a criança fazer. Porque isso dá um incentivo, dá um empurrãozinho para aqueles pais que não estão querendo levar os seus filhos ou que estão com muita dificuldade de entender isso. Se você descobriu, você compreendeu que a sua criança, né, no caso, o seu aluno está com um atraso, não está conseguindo fazer determinadas atividades, você precisa fazer um parecer onde você coloca como você avaliou suas habilidades e colocando quais as habilidades alteradas. Isso já é um fator muito importante para o pai sair dali, porque ele tem um papel documentado, então ele vai sair dali e procurar um profissional. A maioria dos professores fazem o quê? Falam de boca. E isso é muito ruim. Então esse é o primeiro ponto, certo? Então a gente, normalmente, se vocês fizerem isso, um documento, chamar, olha, percebi isso, você precisa, e nesse documento, fazer um encaminhamento solicitando uma avaliação para o profissional que vocês acham importante, a possibilidade desse pai procurar é muito maior. Então, esse documento não precisa ser muito extenso, gente, né? Ele pode ser uma folha, mas que esteja descrito por que vocês estão encaminhando essa criança e quais são as habilidades alteradas que vocês perceberam. O segundo ponto aí, Tânia, a gente vai... Claro, existem algumas questões legais, né? Então, vamos pensar que essa criança está com muito atraso, certo? E aí, ela vem de um ano após ano, né? Vocês já chamaram, vocês já entregaram o documento, né? Vocês estão dizendo que essa criança não está com muita dificuldade e ela está acumulando cada vez mais dificuldade, começa a ter alterações emocionais e outras questões. Existe o conselho tutelar. Né? Esses pais, eles não podem, né, de hipótese alguma, negar, né, o atendimento para o filho deles. Isso é uma negligência, é considerado uma negligência. Então, em último caso, se vocês fizeram tudo isso, conversaram, sempre bom ter em ata isso, né, gente? Então, tudo que é registrado, documentado é melhor, porque protege a escola também. Porque às vezes acontece, nunca ninguém me falou. Aí eu vou lá, converso com a professora não, mas a gente está há 2 anos falando. Né? Então, registra em ata. Faz uma reunião, registra, faz eles assinarem, entrega o documento, guarda. Então, façam isso. Se necessário, em último caso, podem sim entrar em contato com o Conselho Tutelar para fazer essa denúncia. Porque isso também acontece com certa frequência, né? Quando a gente algumas vezes recebe uma criança até um pouquinho mais velha, quando a gente vai investigar na entrevista toda a história e vai conversar com a escola já percebeu isso já tem um tempo, já orientou a família a procurar, né, ajuda e a família não procurou. Então isso acaba realmente acontecendo e aí, né, traz todo um prejuízo para a criança. Isso, exatamente. Michele, vamos passar, porque, meu Deus, né? O tempo já passou. Quando o assunto é bom, a gente fica ali umas 2 horas. Sim. Né? Vou deixar esse final de tempo para o pessoal que quiser fazer mais uma pergunta, que ficou com dúvida do que a gente colocou. Esse vídeo ele vai estar salvo no nosso Insta, então vocês podem reassistir depois com calma. Mas, Michele, fala um pouquinho do que você vê dos marcos do desenvolvimento, para a gente deixar o pessoal bem alinhado, quem está assistindo, né? Os pais, para eles conseguirem começar a fazer um pareamento, assim, né? Acho que meu filho pode estar atrasado. O que tu daria de dica dos marcos do desenvolvimento para nós? Então, se a gente for pensar especificamente dos marcos de desenvolvimento da linguagem, tá? A gente vai sempre parar para pensar assim, ó. Até 1 ano, a gente já vai ter uma criança que vai falar algumas palavras iniciais. Geralmente vai ser papai, mamãe, mas ela não necessariamente vai precisar falar papai, mamãe, mas ela vai falar uma palavra com uma função. Né? Ela vai olhar para alguma coisa e ela vai falar o nome daquela palavra. É importante que as palavras tenham função, tá? E é isso é importante que essa linguagem ela vá se desenvolvendo qualitativamente e quantitativamente. Tá? Ela vai aumentando também com o passar do tempo. Se o meu filho já tem 2 anos, então eu já tenho uma criança que já junta 2 palavras ou 3 para formar uma frase simples. Quero água, me dá isso.
né? Ela já vai juntando com gesto, ela já tem um vocabulário maior, já fala muitas palavras, mais ou menos aí umas 200. Claro que ninguém vai ficar ali contando, né? Mas você tem uma ideia, né? E isso vai gradativamente aumentando. Uma coisa que a gente não falou que é muito importante. Até que idade a criança pode trocar letras, né? Isso, Trocar os eu ia te perguntar. fonemas. A gente acabou não falando sobre isso, mas bem rapidamente. O que a gente tem na literatura? Até 5 anos, então com 5 anos, a criança precisa falar como os adultos. Não falar da mesma forma em termos de complexidade, tá? Mas não ter mais trocas. É claro que cada fonema, cada letra tem a sua idade específica. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que troca o P pelo B, é um fonema muito inicial, é uma letra muito inicial. Eu não vou esperar ela ter 5 anos para buscar ajuda, tá? Diferente do R de brincar, que é o último que ela vai aprender, né? Então, é importante a gente também ter esse parâmetro, porque quando vai no pediatra, ele faz, não, ela vai aprender sozinha, espera. Então, para vocês terem esse parâmetro também. Alisson, beijo, saudade. Tá? Então, é importante que os pais tenham isso em mente, né? Procurar ajuda sempre que eu tiver dúvida. E eu acho que aquela coisa, pai e mãe, tem um sexto sentido, né? Uma coisa muito... Nada contra os pais, mas a mãe tem um negócio muito aguçado, né? E aí, sentiu aquela coisa? Não ficou satisfeito? Procura, né? Procura ajuda, vai ali, não espera. Né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, é melhor pecar por excesso do que por falta. Muito melhor. É melhor eu fazer uma avaliação e dizer assim, ó, ok, não tem nada, tá tudo certo, do que eu não fazer e de repente lá na frente eu ter perdido muito tempo. Isso. Mas Né? vale Então, lembrar o recado é que esse. tudo certo, ele tem que estar coerente com os marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, não adianta você Isso. procurar um profissional, o seu filho está com atraso, e aí o profissional falar, tá tudo certo, e você percebe que seu filho tem atraso nos marcos do desenvolvimento. Não tá tudo certo. Essa avaliação não foi feita de forma adequada, não utilizou testes, nem avaliações qualitativas de forma adequada. Revejam um profissional. Certo, gente? Ai, nosso tempo já esgotou. Quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui nos assistindo essa noite. Esperamos que a gente tenha conseguido, né, falar aí um pouquinho para vocês, tirar as dúvidas. Nós temos live toda quarta-feira, então vocês podem colocar mensagens para a gente no nosso Núcleo Sinapses pedindo lives de assuntos específicos, né? Sim. Que vocês queiram. Nós temos uma pergunta. Caso os pais que troquem a criança de escola por não aceitar o encaminhamento da escola. Bom, aí a gente não tem como controlar tudo, né? Infelizmente, a gente sempre fala aqui no consultório também, assim, a gente tem um limite, né? Muitas vezes a gente faz a nossa parte. A gente tenta, a gente dá o máximo. Claro, é aquilo que eu conversei antes. Se essa criança já estava há muito tempo e o atraso dessa criança for um atraso considerável, você precisa talvez fazer uma denúncia para o conselho tutelar. Mas, na maioria das vezes, essa criança, né, saiu e essa escola, né, e essa família trocou de escola, você fez sua parte e a gente não vai poder controlar, infelizmente. Certo? Também queria agradecer todo mundo pela discussão, pelas perguntas. A gente fica muito feliz com essa troca. O nosso objetivo aqui é, de fato, trazer informação, discutir com vocês. Agradecer demais a participação de todo mundo de longe. Saudade demais de vocês. E a gente espera vocês na próxima semana aqui. A nossa discussão vai ser sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como que a gente tem lidado nesse processo tão difícil. Que a gente possa começar, então, a fazer essa reflexão do jeito que a gente começou, falando sobre o dia de hoje, né? 1 ano do nosso isolamento social. Isso. Então, Gente, que a gente possa continuar fazendo a nossa parte. Verdade. Se cuidem, né? Façam a parte de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo, uma ótima noite para todos. Boa noite!